Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que é muito importante você já aproveitar que tem amanhã Flamengo e Vasco no Maracanã às 18 horas, o Flamengo com a vantagem do empate para seguir para a final do Campeonato Carioca. Tem esse jogo importante e ele tá na stake, né? Na stake você encontra Flamengo e Vasco com odds interessantíssimas e eu vou estar, claro, né, fazendo a minha fezinha no Mengão. Cara, tem algumas opções interessantes com asiático e tudo mais, você pode estar aproveitando lá. Lembrando que você pode utilizar o código promocional Paparazzo RN para ter aí o seu primeiro jogo seguro, ou seja, mesmo que perca, você não perde nada. Se ganhar, você lucrou, beleza. Mas se perder, você recebe de volta para poder estar fazendo novamente a sua fezinha. Então, vale a pena usar o código promocional Paparazzo RN quando faz o seu cadastro, né? O primeiro jogo até R$150 vai ter essa questão do jogo seguro. Então, vale muito a pena. Aproveite agora mesmo e acesse aí o stake.com, stake.com e faça o seu cadastro. Bem, a gente teve aqui o Gabigol, né, fazendo uma publicação no Twitter falando o seguinte: tudo pronto para amanhã, todos juntos atrás de um objetivo, vamos Flamengo. Ele que é jogador de jogo grande, ele gosta de jogo decisivo, esse tipo de jogo é tudo que o Gabigol gosta. O pessoal lá do Paulo Brax, né, dirigente lá do Vasco, já falou que vai utilizar a postagem do Flamengo, do ABC da construção, do patrocinador do Flamengo, uma brincadeira que o Flamengo fez na gente, vai utilizar isso no vestiário para motivar o time do Vasco. É mimimi, né, babaquice. A questão é que foi uma oportunidade que o Flamengo teve de brincar, né, colocando ali o seu patrocinador em exposição. E aí a gente também vai falar com vocês com relação ao Pedro, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse jogo aí, Flamengo e Vasco, né? Informações aí importantes, Arrascaeta, né? Tem essa situação do Arrascaeta aí pra gente falar. E neste sábado o Tottenham enfrentou o Southampton pela Premier League. Contudo, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o atacante Richarlison precisou ser substituído por conta de uma lesão muscular e deixou o campo chorando, tá? Richarlison, então, havia sido convocado pelo técnico Ramon Menezes para o amistoso, aí no caso, contra o Marrocos, no dia 25/3, até que vai ter aí a narração do Galvão Bueno, né, lá no novo canal do Galvão, né? O jogo vai ser transmitido aí no canal do Galvão Bueno, canal GB, né? Inclusive com a participação lá do Felipe Neto, Walter Casagrande. Então o técnico irá convocar um novo centroavante para a seleção brasileira. Desta forma aí, Pedro e Gabigol são opções diretas, né? Ele já havia citado os nomes dos jogadores na coletiva de imprensa, e aí tem essa possibilidade de convocar um dos dois. Para a posição do Richarlison fica mais para o Pedro. Fiquei esses dias todos, desde que cheguei do Sul-Americano, pensando e analisando. Não é fácil você fazer uma lista como essa. Nós temos ótimos jogadores, você acabou de falar dois deles, que é o Pedro e o Gabigol. Eles também poderiam estar aqui, mas foram escolhas. É um jogo apenas, tem a busca por equilíbrio para a gente fazer um time muito forte, disse o Ramon na entrevista, o Ramon Menezes. A gente teve também o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, se mostrando contrário ao Flamengo assinar isso no Mundo GV Podcast, né? Ele no Mundo GV, lá do meu amigo Getúlio Vargas, ele se disse contra o Flamengo se tornar SAF, né? Ele fala o seguinte: a SAF é um modelo possível, foi um modelo que clubes como Cruzeiro, Botafogo e Vasco adotaram porque estavam em uma situação absolutamente de premência. Se não adotam o modelo da SAF, poderiam ter tido problemas seríssimos. Foi importante nesse sentido, mas para o Flamengo, por exemplo, acho que não há necessidade de pensar nisso tão cedo. O Flamengo fez todos os seus deveres de casa enquanto clube associativo,
mas para outros clubes acredito que pode ser avaliado. O clube que quer captar o aporte de um investidor para tentar mudar de patamar, né? No caso, esses outros clubes todos. É uma fonte de financiamento importante e possível, mas no caso do Flamengo, que estão falando de criar, creio que temos que ser muito criteriosos e ver o que existe por trás às vezes. O Flamengo hoje não tem a menor necessidade de mudar seu modelo. E eu também vejo uma preocupação da SAF quando ela entra, e ela entra com aquela gestão que está ali. Tem que ser tudo muito bem vistoriado, avaliado, supervisionado, né? Isso não pode ser utilizado também como uma forma de se perpetuar no poder, né? Não adianta nada o Flamengo, por exemplo, assinar, virar SAF e a SAF ser de amigo dos amigos. Não adianta. Não adianta. Tem que ser um negócio extremamente profissional, né? Abrir a possibilidade de negócio e você receber as propostas e você avaliar a melhor proposta para o Flamengo. Essa é a realidade. Cara, tem a chance do Flamengo ter um grande desfalque para a semifinal decisiva amanhã, né? Flamengo e Vasco. A gente teve essa notícia aqui do GE, da Letícia Marques, que o Arrascaeta sentiu dores no pubis e tem chance de desfalcar o Flamengo contra o Vasco. O uruguaio fará exames na tarde deste sábado para avaliar a gravidade. Tá? Então o Flamengo tem chance de ficar sem o Arrascaeta no clássico das 18 horas deste domingo. E ele passará por exames então para definir se vai ou não para campo. Cara, fiquei muito preocupado porque ele foi bem no último jogo, né? E justamente um problema que ele vinha sentindo ano passado e que não deveria continuar sentindo esse ano, né? As dores o incomodaram durante o segundo semestre e o Meia fez trabalho para estar bem nas finais da Copa do Brasil, Libertadores, para a disputa do Mundial, da Copa do Mundo, né, e do Mundial de Clubes. Cara, eu fico preocupado porque o Arrascaeta é o cérebro desse time do Flamengo, né? Ele foi fundamental, inclusive, no jogo de ida, né, na semifinal do Carioca. Eu vou falar para vocês, preocupante essa situação do Arrascaeta até pro restante do ano também, da temporada, né? O técnico Vitor Pereira já tinha problemas para escalar o time na parte, na ala direita, né, lateral direita, com a questão do Mateuzinho, que teve uma lesão séria ali, que fraturou a tíbia, né? Então ele deve estar improvisando o Everton Cebolinha na direita. Agora, com a situação do Arrascaeta, caso ele não jogue, o Everton Ribeiro tem chance de ser titular. Dá conta, dá conta. O Everton Ribeiro, inclusive, foi quem deu a assistência para o gol do Gabigol na final da Libertadores, né? O gol do título, né? 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Eu acho que o Arrascaeta faz muita falta, mas o Everton Ribeiro pode suprir e pode, inclusive, entrar para ser o destaque do jogo. Há quanto tempo que o Everton Ribeiro não entra para ser destaque do jogo? Então, essa chance existe, a gente tem que torcer por isso, tá? Então, cara, eu tô bem preocupado. O Flamengo aí tem, com a questão da lateral direita em aberto e sem o time ainda 100% titular em campo, o Vitor Pereira aposta aí na questão do mistério também, segundo o Globo Esporte, né? O português mistura jogadores nos treinamentos de quinta e sexta-feira e evita dar indícios de que equipe levará para o jogo que pode classificar o Flamengo para a final. Então, ele tenta enganar até mesmo pessoas dentro do clube para que não vazem informações, fazendo aí mistura, né? Faz um mix, bota um time para treinar aqui, daqui a pouco bota outro, tentando mudar ao máximo para ninguém saber e que não tenha vazamento. Cara, que loucura que ficou, né? Mas você vê que está incomodando mesmo a questão de vazamento. Ele costumeiramente também já costuma misturar os jogadores, porém em semanas mais cheias ele tem o hábito de treinar a equipe que considera titular pelo menos por uma vez. E ainda não o fez, tá? Tal postura leva pessoas próximas ao elenco a acreditarem que ele não dará time antes do duelo decisivo com o Vasco. Então,
evitando X9 e vazamento, Vitor Pereira não pretende divulgar o time, né, o time que vai jogar, nem mesmo para os jogadores antes da partida contra o Vasco, segundo o Globo Esporte. Ele inclusive falou na última coletiva após a vitória sobre o Vasco: vamos ter que solucionar de alguma forma, porque quando a escalação sai, de fato beneficia sempre o adversário. Não sei como a informação é obtida, mas vamos ter que investigar e entender como ela é obtida. Tem que trabalhar taticamente e estrategicamente, preparar o jogo, independentemente da escalação, de a escalação sair. Mas de fato incomoda um bocadinho, porque dá vantagem ao adversário. Os portugueses costumam falar um bocadinho, eu acho engraçado, acho a Bélia, minha esposa, acha fofo, né? Um bocadinho. A gente até apelidou uma vez uma pessoa que fazia o transfer com a gente lá, a gente foi pra... Tudo era um bocadinho, o apelido dele ficou bocadinho. Então, passar para vocês que o Flamengo, né, a gente trouxe mais cedo no canal principal, que o Flamengo está estimando aí em 2023 reduzir a sua dívida para 250 milhões de reais. Detalhe que esses 250 milhões praticamente todo refinanciado com juros baixíssimos, ou seja, o Flamengo está com a sua dívida 100% controlada. É impressionante, um clube que tinha 800 milhões de dívidas e não ganhava nem um quinto da receita que ganha hoje, está aí com a sua dívida controlada. Parabéns ao Flamengo. O Arthur, segundo o Fla Resenha, diz que nunca recebeu proposta do Flamengo. De acordo com o atleta do Red Bull Bragantino, o Flamengo não enviou nenhuma proposta até o momento, tá? Ele não soube ter recebido proposta do Flamengo. Vejo nos comentários, resenha de torcedores, mas chegar para mim, de dirigente, nada. Então, o Arthur negando que tenha recebido qualquer proposta com relação ao Flamengo e tal, qualquer contato, proposta do Flamengo, tá? Também passar para vocês que a gente estava falando sobre a questão do Arthur, né? E tem a questão do Matheus Uribe também, né? Que o Matheus Uribe assinou aí, segundo o jornalista Ekren Conor, o Fla Resenha publicou aqui também, teria assinado. Eu não tenho essa informação, tá, gente? Para mim, na verdade, pode ser uma intenção, mas assinar mesmo, na informação não me passaram isso, pelo contrário, até dizem que não tem nada disso. O Ekren Conor diz que ele estaria assinando um pré-contrato com o Flamengo. O Uribe está a 3 meses do fim do contrato com o Porto, já pode aí estar livre para fechar um pré-contrato, um vínculo para a próxima temporada, né? No caso, o contrato dele acaba em 3 meses, a partir de 3 meses ele já pode assinar o contrato. Então esse pré-contrato serve para isso. E aí a matéria fala que o Flamengo busca uma reposição para a saída do João Gomes, e aí segundo o jornalista turco Ekren Conor, o jogador já teria inclusive assinado um vínculo com o Flamengo. Ninguém ligado ao Flamengo confirma isso, ligado ao atleta também não confirmam, mas é uma possibilidade, tá? Lembrando que o jogador tem o desejo, tá, fontes do atleta dizem que ele tem o desejo de jogar no Flamengo, porque o Flamengo aceitaria pagar 1,2 milhão de salário para ele, que o Porto não aceita, que ele não quer continuar no Porto, inclusive o Porto, né, que foi aí eliminado da Champions League essa semana. Os portugueses fazem então um jogo duro, já que pretendem contar com o colombiano até o fim da temporada europeia, o que significa ficar com o atleta até o fim do contrato. O Flamengo tentaria trazer antes e não consegue, tá? Então o jogador aí de 31 anos, né, a informação, olha aqui, ó, o Ekren Conor colocou no Twitter, publicou que na verdade, né, ele fala aqui que o Flamengo está preparando uma proposta para o Matheus Uribe, tá? Depois ele postou o seguinte, que eu vou traduzir aqui perfeito para vocês. Depois ele postou com relação ao pré-contrato. Ó, Flamengo contratou Matheus Uribe, jogador do Porto, 31 anos, a título pessoal. Continua as negociações com o clube português para a transferência do jogador colombiano antes. Então ele afirma que o Flamengo já tem um pré-contrato com ele, mas que tenta fazer essa antecipação da vinda junto ao Porto.
tá? Será que consegue? Isso é que nós vamos saber em breve, né? Então, a gente convida você que está aqui até agora a garantir desconto na loja.flamengo.com.br, espaço-rubronegro.com.br, com o cupom PAPA, PAPA, somente nas lojas online. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é o Flamengo. Valeu, galera!